Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números, dando continuidade às videoaulas da playlist sobre determinantes. Nessa videoaula nós vamos ver as propriedades dos determinantes. E as propriedades elas têm dois caráteres. Um é facilitar a sua vida, porque às vezes só de olhar para um determinante você já sabe a resposta dele. Outro é você aprender, porque com essas propriedades os matemáticos formulam questões para ver se você sabe dela. E aí você precisa realmente saber para resolver ou você vai ter bastante trabalho, beleza? Então agora vamos lá ver essas propriedades. Pessoal, começando então a aula sobre propriedades, veja aqui, primeira propriedade dos determinantes. Observe que na matriz A eu tenho uma linha formada toda por zero. E na matriz B eu tenho uma coluna formada toda por zero. Ou seja, na matriz A segunda linha todos os elementos são nulos. Na matriz B, a primeira coluna todos os elementos são nulos. Quando isso acontece, você nem precisa calcular o determinante. Você já pode ir lá e dizer que o determinante é zero. Ou seja, é um determinante nulo. Tanto o determinante da matriz A vai ser igual a zero, assim como o determinante da matriz B também vai ser igual a zero. E fica de tarefa para você copiar isso aqui, calcular e ver se realmente dá zero. Memorizaram isso aí? Se uma matriz tem uma linha somente por elementos nulos ou zero, ou uma coluna também somente com elementos nulos ou zero, o determinante dela é zero. Fácil assim, simples. Vamos avançar. Pessoal, na próxima propriedade, veja que eu tenho uma matriz de ordem 2, então aqui a minha matriz é 3, 6, 3, 6, beleza? No caso aqui, a matriz B de ordem 3, ela é assim, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 15. Observe que existe um padrão, A primeira linha aqui, ela é igual à segunda linha. E olha o que eu vou falar. Quando uma matriz tem duas linhas ou duas colunas iguais, veja que as colunas não são iguais, mas poderiam. Então você tem duas linhas iguais, isso também serve para colunas, o determinante da matriz é nulo, é zero. Então vai lá, se uma matriz tem duas linhas ou duas colunas iguais, então seu determinante é zero. Outra coisa, se uma matriz tem uma linha ou uma coluna proporcional à outra, por exemplo, 3 multiplicou por 2 virou 6. 3 multiplicou por 2 virou 6. Então a segunda coluna é o dobro da primeira. Então o determinante também é zero. Então você pode confirmar aqui, determinante dessa matriz é igual a zero. E por que é zero? Primeiro, porque tem duas linhas iguais. Isso já é motivo suficiente para o determinante ser zero. Segundo, porque tem duas colunas proporcionais. Esse é outro motivo para o determinante ser zero. Vamos para essa aqui, Veja que aqui eu não tenho linhas iguais, Não tenho linhas iguais. Só que a segunda linha é o dobro da primeira. 2 é o dobro de 1, 4 é o dobro de 2 e 6 é o dobro de 3. Por ser o dobro da primeira, então você já sabe que o determinante vai ser zero. Porque se tiver linhas ou colunas proporcionais, o determinante é zero. E aí eu coloquei aqui, não precisa ser só o dobro. Nesse caso eu tenho aqui, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Então essa linha também é proporcional à primeira, certo? E aí também por esse motivo daria aí que a gente pode dizer que o determinante é nulo. Então, determinante da matriz B igual a zero. E como é que você pode usar isso? Às vezes tem lá uma questão super grande que é para você resolver. Você bateu o olho, viu que as linhas são iguais, ou as colunas são iguais, ou viu que existe proporcionalidade entre linhas, ou proporcionalidade entre colunas, pronto, é zero. Aí se tiver todos os elementos zero na linha ou na coluna, zero também, perfeito? Vamos para a próxima propriedade. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho a matriz A, que tem os elementos 4, 1, 5, 5, 2, 7, 6, 3 e 9.
Veja, eu não estou conseguindo enxergar facilmente se essas linhas são proporcionais. Iguais não tem. Não tem nenhuma linha igual a outra, nenhuma coluna igual a outra. Também parece não haver proporcionalidade. Uma linha é o dobro da outra, o triplo não tem. Só que eu consegui perceber um negócio muito interessante. Essa coluna aqui, ó, ela é a soma das outras duas. Ela é combinação de duas, ó. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 6 mais 3, 9. Quando uma linha ou uma coluna é combinação das outras, de outras duas, pode ser, se for uma matriz com mais termos, não precisa ser de todos, mas se for combinação de outras duas, então o determinante também é nulo. Então aqui nem precisaria calcular. Lógico, aí na sua casa você pode fazer o teste, mas aqui eu já vou escrever, ó, o determinante de A é igual a zero, viu? Vamos ver a outra ali, ó. Aqui o que eu achei? Eu achei que duas colunas somadas deram a terceira. Então essa coluna é combinação das outras duas, determinante igual a zero. Vamos ver a B aqui, ó. Aqui eu tenho, deixa eu ver. Ah, já achei, ó. 0 somado com 0, 0. Menos 1 somado com menos 4, menos 5. Menos 1 somado com menos 5, menos 6. A terceira linha é combinação das outras duas. O determinante é zero. Então, você já vem aqui e faz determinante da matriz B igual a zero. Viu? Isso pode facilitar bastante a nossa vida. Aí tem gente que fala assim, eu não vou aprender isso porque eu calculo na hora, demora um pouquinho mais, mas eu me garanto. Só que toma cuidado, que às vezes o exercício que a pessoa formula lá, ela precisa desse conhecimento, senão você fica enroscado e não consegue resolver, tá? Vamos ver aqui, ó, quarta propriedade. Observe que na quarta propriedade eu tenho uma matriz A de ordem 2 e tenho a transposta de A de ordem 2, tá? Mas não precisa ser de ordem 2, pode ser de qualquer ordem 3, ordem 4, ordem 5. Se você calcular o determinante da matriz A aqui, ó, vamos calcular, como é pequenininho, vamos calcular. 1 vezes 6, 6, 2 vezes 5, 10, menos 10. Isso aqui vai dar igual a menos 4. Aqui, ó, 1 vezes 6, 6. 5 vezes 2, 10. Inverte o sinal, né? Menos 10 deu menos 4. Veja que essa matriz A é 1, 2, 5, 6. A transposta dela, a primeira linha virou primeira coluna. 1, 2. A segunda linha virou segunda coluna. E não foi coincidência que os determinantes deram iguais. Sempre vai ser igual. Você pode colocar aí que o determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Então, vou colocar aqui, ó. Determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Perfeito? Pessoal, não acabamos ainda, tem mais propriedade. Eu vou apagar o quadro e escrever as outras. Vamos lá? Dando continuidade, então, vamos para a quinta propriedade. Observe que aqui eu deixei duas matrizes, só que os elementos delas não são números, tá? Os elementos delas são letras. Então eu não vou conseguir calcular o determinante numericamente, mas vai servir para explicar. Ó, a matriz A de ordem 3, ela tem a primeira linha ABC, a segunda linha DEF e a terceira linha GHI. Se a gente olhar a matriz B, ela teve uma troca, ó. A primeira linha ABC deixou de ser primeira e passou a ser segunda, ABC. A segunda linha é que mudou, foi para a primeira, ó, DEF. E GHI continua igual. Então, observe o seguinte, que a diferença entre a matriz A e a matriz B é que houve uma troca de duas linhas. Se isso acontece, então o determinante troca de sinal. Suponhamos que aqui deu assim, ó, o determinante da matriz A deu x positivo, deu um número positivo, x. Como aqui teve uma troca de linha em relação àquela, então o determinante da matriz B vai ser igual a menos x, troca de sinal. Gente, se teve uma única troca, troca de sinal uma vez. Se tiver duas trocas, aí troca de sinal duas vezes. Aí seria assim,
uma troca passa a ser menos, outra troca passa a ser mais. E assim vai, tá? Para cada troca muda de sinal. Beleza? Então nós já vimos essa quinta propriedade. A sexta propriedade eu vou deixar por último. Vamos para a sétima, tá? Dá uma olhada aqui, a sétima propriedade. Observe que legal. Eu tenho uma matriz A cujos elementos acima da diagonal principal são todos iguais a zero. Então eu tenho uma matriz triangular. Quando você tem uma matriz triangular, para você calcular o determinante dela, basta você multiplicar os elementos da diagonal principal, tá? Então o determinante dela, vou colocar aqui, ó, desse caso, determinante da matriz A seria simplesmente 6 vezes 1 vezes menos 3. Determinante da matriz A seria igual a menos 18. Veja que você já poupa tempo, não precisa nem fazer a regra de Sarros. Daí você pode tirar a prova real aí na sua casa, montar bonitinho e fazer. Você vai ver, vai dar menos 18. Então lembre-se, se todos os elementos acima da diagonal principal forem zeros, o determinante é calculado multiplicando os elementos da diagonal principal. O mesmo acontece se todos os elementos abaixo da diagonal principal, ó. Aqui todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero. Veja que, mesmo sendo uma matriz de ordem 2, ó, só sobrou isso aqui, ó, diagonal principal. Abaixo é zero. Como é que você calcula o determinante da matriz B? A mesma coisa, multiplica os elementos da diagonal principal. Então você tem que o determinante da matriz B é igual a 1 vezes 3. Simples assim. Determinante de B igual a 3. Viu? Já facilita a vida, né? Agora vamos falar da última propriedade, que é a sexta, que eu pulei, né? Observe que aqui, ó, eu tenho a matriz A, que ela é formada pelos elementos A, B, C, D, certo? Aí eu tenho a matriz B, que é formada pelos elementos KA, B, KC, D. Observe que a primeira coluna, AC, foi multiplicado por uma constante K, tá vendo? Só a primeira coluna foi multiplicada por uma constante K. E o que isso influencia no determinante? Então é assim, ó. Se você multiplicar uma única coluna, mas multiplicar todos os elementos por uma constante K, ou você multiplicar uma linha também por todos os elementos dessa linha por uma constante K, então o determinante também fica sendo multiplicado por K. Ou seja, se aqui nós temos assim, vamos supor que o determinante da matriz A, vamos supor que deu X, certo? Como que seria o determinante da matriz B? O determinante da matriz B nada mais é do que K vezes o determinante da matriz A. Se você multiplicar uma linha ou uma coluna por um valor constante, então você tem que multiplicar o determinante por essa constante. Agora, e se nós tivéssemos uma matriz assim, ó, C igual. Então eu vou multiplicar todos os termos por K. Então aqui nós vamos ter KA, KB, KC, KD. Gente, eu multipliquei todos os elementos por K. Então, como aqui tem duas linhas ou duas colunas, quer dizer que o processo que você fez aqui de multiplicar por K tem que ser feito novamente. Então, vai ser assim, multiplica por K porque tem uma linha. Multiplica uma linha. Multiplica por K porque tem outra linha. Então, você tem duas linhas multiplicadas por K, então você tem que multiplicar por K e por K de novo. Então, vai dar K ao quadrado. Só que veja que K ao quadrado, esse quadrado é a ordem da matriz. É a ordem. Então aqui, ó, nós poderemos escrever que aqui eu tenho que determinante da matriz C é igual a K ao quadrado vezes determinante da matriz A. Só que se nós tivéssemos uma matriz de ordem N, tipo, se você tivesse uma matriz 3x3, 4x4, 5x4, a fórmula seria assim, ó. Vou escrever assim, ó. O determinante da matriz C
Faz de conta que agora a matriz C, ela é tipo a matriz de 10 por 10, N por N. E a matriz A também é N por N. Só que a matriz A tem todos os seus elementos bonitinhos e a matriz C tem todos os elementos multiplicados por K. Então, o determinante da matriz C seria igual a K elevado à ordem da matriz N vezes o determinante da matriz original. Beleza? Essa regrinha aqui é muito bacana. Só que daí, nesse caso, gente, tem que multiplicar todos os elementos por K. Não é só uma linha ou uma coluna, não. É todo mundo. Multiplicou todos os elementos por K. O determinante da nova matriz é igual a K vezes a ordem da matriz. K elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz original A. Beleza? Turminha, terminamos aqui então as propriedades dos determinantes. Não terminamos ainda a playlist sobre determinantes, porque tem mais teoria e tem mais exercícios também para ser resolvido aqui. E aí você vai ter um estudo completo sobre determinante. Completo mesmo. Quem pegar essa playlist e estudar ela certinho, escrevendo e resolvendo os exercícios, pô, a hora que chegar no vestibular ou no concurso vai super bem. Beleza? Então agora só me resta pedir para você, se você estiver gostando, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e dá um joinha aí para você continuar recebendo os vídeos e ser notificado, beleza? Se quiser deixar um comentário, uma crítica, tudo que for bom para nós, também uma crítica, que daí a gente consegue melhorar o que está ruim. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!